Você vai chorar muito, viu? Você vai chorar muito depois que Deus fizer na sua vida aquilo que Ele disse para você que ia fazer. Deus falou comigo aqui, Ele disse assim: Samuel, fale para essa pessoa que vai ter choro, vai ter lágrima, que é para você preparar o seu coração para a obra que Deus irá fazer acontecer na tua vida. Porque hoje você pode estar dizendo assim: eu não aguento mais. Hoje você pode estar dizendo assim: eu não suporto mais essa tempestade, essa situação, essa adversidade na minha vida. Hoje você pode estar dizendo assim: está difícil demais, a porta não se abre, o projeto não acontece, a bênção de Deus não chega, eu não sei o que eu faço, não sei para onde ir. Deus está dizendo para alguém que chegou aqui: vai ter lágrima, vai ter choro, porque aquilo que o diabo fez para tentar tirar você do centro da vontade de Deus, aquilo que o diabo fez para tentar cancelar o que Deus projetou, aquilo que o inimigo fez para tentar impedir você de viver o que Deus projetou, o Senhor hoje está cancelando e colocando por terra. E Ele manda dizer assim: vai ter choro sim, vai ter lágrima sim, você vai chorar sim, mas não vai ser que nem antes, não vai ser de tristeza, não vai ser de angústia, não vai ser de sofrimento. O choro não vai ser de decepção, não vai ser por causa das perdas, não vai ser por causa das derrotas que você viverá. O choro que você viverá vai ser aquele choro que disse o salmista, ei, aquele choro que o salmista disse. O choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai ser o choro de alegria. Vai ser aquele choro que o salmista disse no Salmo 126. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, a gente vivia como quem sonha. Os nossos olhos se encheram de brilho. Vai ser um choro de satisfação. Vai ser aquele choro de alguém que viveu o alívio de Deus. Vai ser o choro de alguém que foi saciado. Vai ser o choro de alguém que viveu a dupla honra do céu, a dupla honra de Deus. E Deus está dizendo aqui: Samuel, hoje eu pego esse homem em minhas mãos, hoje eu pego essa mulher em minhas mãos e eu ergo ele. Eu levanto a vida dela, eu levanto a vida dele e vou fazer uma obra tão linda, vou fazer uma obra tão perfeita, vou fazer uma obra tão marabandaga subcalamandarai, vou fazer uma obra tão maravilhosa que você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Vai ser lindo. O que Deus irá fazer na sua vida vai ser sobrenatural. O que Deus irá fazer na sua vida vai ficar marcado na tua história. Deus, Papai do céu, está falando hoje para um guerreiro. Papai do céu está falando hoje para uma guerreira que chegou aqui. Tem algo lindo do céu para se cumprir na tua casa. Tem algo lindo de Deus para se realizar na tua vida. E você vai contar o testemunho. Você vai pegar com as mãos. Você vai sentir. Você vai cheirar. Você vai abraçar. Você vai viver de perto o que Deus tem projetado para a sua vida. Então hoje, a palavra de Deus para alguém que está nessa mensagem é: pode começar a arrumar algumas coisas. E Deus manda dizer para você, e você que tem fé, é você que tem buscado incessantemente pela presença de Deus.
É você que tem clamado incessantemente pela resposta, porque Deus me disse: Samuel, tem alguém aqui que já clamou tanto, já falou tanto com Deus, que já pensou até em desistir. Samuel, tem alguém que chegou aqui que já falou tanto para Deus, do seu coração, dos seus sentimentos, que já até pensou em desistir, que até já pensou em parar no meio do percurso, no meio da caminhada. Deus falou para mim que já teve fase na vida que você pensou em largar tudo, que você achou que não tinha mais jeito, que você achou que não tinha mais solução para você. Já teve fase na vida que você disse assim: é agora, para onde eu vou? Eu não sei para onde ir. E Deus está dizendo hoje: eu sou Deus que vou constituir uma obra tão linda, tão maravilhosa na tua vida, que tu vai dizer assim para Deus: obrigado, Senhor. Obrigado por ter trabalhado, por ter agido, por ter tratado, por ter operado na minha vida, na minha casa, no meu lar. Obrigado por ter se revelado, por ter assim se apresentado. Tu vai dizer a Deus: Deus, muito obrigado por não ter me deixado na mão quando eu mais precisava, por sempre ter me sustentado nas horas mais incertas da minha vida. Tu vai viver o que tu nunca imaginou. Assim manda dizer aquele que está no trono, aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Deus está dizendo para você hoje: essa história que tu está vivendo hoje vai se converter em uma história de superação. Deus está dizendo para você hoje: você vai ser alguém que vai cantar o hino de vitória, você vai ser alguém que vai cantar o hino de bênção, o hino de conquista. E quando chegar lá do outro lado, tu vai dizer assim: obrigado, meu Deus, obrigado, meu papai, obrigado, meu Senhor, por ter me ajudado, por ter me sustentado até aqui, por ter me dado força para chegar aonde eu cheguei. Gralabadagasu, Ramanda Kalamandaraya Sem, Lemita Kalabashuri Bicanto Remenegesia Faço, Labanto que me aço, que me for, que neminado, que achai. Tu vai dizer assim para Deus: Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor sempre está no controle de todas as coisas da minha vida. Eu vejo o testemunho. Se eu fosse tu, eu deixava essa mensagem salva aí, porque tu vai voltar aqui nessa mensagem para agradecer. Eu vejo tu contando um testemunho tão poderoso, eu vejo tu contando um testemunho tão lindo, que tu vai dizer assim: meu Deus, eu nem imaginava que eu viveria tanto tempo para chegar a ver tudo isso acontecendo. O teu testemunho vai ser tão poderoso que tem gente que duvidou e que se afastou de você, que vai querer se aproximar só para saber o que foi que aconteceu. O teu testemunho vai ser tão poderoso, vai ser tão poderoso que tem gente, querida, tem gente, querido, que vai querer procurar você para pedir conselho, para pedir ajuda, para pedir orientação, para pedir a você que você ajude, que você mostre, que você diga o que foi que aconteceu. E Deus está dizendo hoje: se prepara, porque tem momento na nossa vida que tem choro que vem por um propósito. Tu chorou, mas o Senhor é aquele que Ele acrescenta, Ele não diminui. Por mais que você enfrente lutas, por mais que você enfrente dificuldades, Deus, Ele não diminui. Deus não te chamou para regredir, Deus te chamou para progredir. Deus não te chamou para voltar atrás, Deus te chamou para avançar. Deus não te chamou para cair por terra, Deus te chamou para viver propósito.
Deus não te chamou para ser só mais um. Deus te chamou para ser um projeto vivo nessa terra. E Deus está dizendo hoje para alguém que está aqui nessa mensagem: comece a preparar algumas coisas. Primeiro, você vai preparar o testemunho. Você vai preparar um lindo testemunho, porque eu vejo você contando um testemunho tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso, que tu vai ter que segurar as lágrimas das emoções que tu viverá. Que tu vai ter que se controlar por causa da emoção que você vai sentir. O diabo fez de tudo para muita coisa dar errado na sua vida. O diabo fez de tudo para muita coisa travar na sua vida, para muita coisa se frustrar na sua vida. Satanás fez de tudo para você olhar para um lado e para o outro, desistir do barco, querer pular fora deste barco. E Deus está dizendo: você não vai pular do barco, você não vai sair do barco, você vai entrar neste barco de posse, de vitória, e vai conquistar uma bênção tão grande, vai viver uma vitória tão grande, que tu vai chegar a dizer assim: obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, pela bênção a mim entregue, pela oportunidade a mim dada. Escute, prepare para viver o testemunho que Deus colocará na tua vida, porque será grande. Prepare para viver o testemunho que Deus colocará na tua vida, porque será tremendo. Prepare para viver o testemunho que Deus proporcionará para você, porque será inacreditável. Tem gente que nem sonha, nem imagina. Tem gente que nem pensa que tu tem capacidade, que tu tem autoridade, que tu tem autonomia, que tu tem condição de passar por tudo isso, de vencer toda essa trajetória, de alcançar todas as bênçãos de Deus. E Deus está dizendo: eu tenho bênção preparada, eu tenho projeto arquitetado, eu tenho plano selecionado para você. Eu tenho algo lindo, tenho algo grande, tenho algo poderoso. Te prepara, tu vai viver o novo. Te prepara, tu vai viver o incrível. Te prepara, tu vai viver o sobrenegócio. Bicalamanto, conhece, alamandogue, açai. Te prepara, porque Deus é aquele que vai colocar na tua mão a chave. É aquele que vai colocar na tua mão a autoridade. É aquele que vai colocar na tua mão a dupla honra. É aquele que vai colocar na tua mão a posse de vitória. Prepara o testemunho. Deus manda você também preparar a tua casa, porque a sua casa vai ser alvo, viu? A sua casa vai ser alvo das bênçãos de Deus. O Senhor manda dizer para você: prepara a sua casa, porque a sua casa ela vai ser alvo dos projetos do Senhor. E Deus manda dizer assim para você: até hoje, a sua casa foi alvo de muitas críticas. Até hoje, a sua casa foi alvo de muitas palavras contrárias. E Deus me trouxe aqui com um propósito específico, que é entregar um decreto para você e fazer uma oração poderosa. Orar pela tua vida, porque o que você vai ver mais nesse vídeo é palavra profética e oração. Então você vai fazer o seguinte: para um pouquinho agora, já coloca o teu nome e o pedido, que daqui a pouco eu vou fazer essa oração por cada pedido que vai ser colocado aqui agora. Coloque os seus pedidos, o nome, tudo que você queira que Deus faça. Aquilo que você quer apresentar, coloque aqui agora. Procure a aba de comentar. Aqueles que puderem, já deixa o joinha, deixa o coraçãozinho para fortalecer essa mensagem. Mas ore, se concentre no Senhor. Tem gente que não acredita na palavra de Deus. Eu falo isso aqui direto, porque para Deus, um coração que crê,
Para Deus, um coração que crê alcança a vitória por meio da fé. Deus tem prazer naquele que crê. O próprio Jesus disse: grande foi a tua fé te salvou. Faça conforme a tua fé, que seja feito de acordo com a sua fé. Eu nunca vi uma fé que nem a sua. O próprio Jesus disse, em milagres que ele fez, para a mulher que vinha gritando a respeito da filha endemoniada. Jesus disse para o homem que veio buscar auxílio para o filho que estava em casa. Jesus falou para uma pessoa que estava enferma: seja feito conforme a tua fé. Jesus disse para um homem paralítico: a tua fé te salvou. Os teus pecados estão perdoados. O Senhor está falando comigo hoje, escute. Tem incrédulos que não acreditam nisso aqui, eu não julgo. Eu estou falando com quem foi escolhido e que crê. Você crê que hoje Deus te escolheu? Você crê que hoje Deus te chamou para viver o projeto dele? Então confirme, digita aqui do lado: pastor, eu creio que Deus me chamou para viver algo grande. Confirma aí do lado. Digita aí: pastor, eu creio que Deus me chamou para viver coisa linda. Que Deus me chamou para viver coisas grandes. Que Deus me chamou para viver o sobrenatural, o extraordinário. Porque eu estou falando com alguém que tem projeto de Deus na vida. Eu estou falando com alguém que foi chamado para viver projetos de Deus na vida. Eu estou falando com alguém que foi chamado para viver planos e projetos de Deus. Escuta o que eu estou falando. Deus está dizendo para você hoje: ainda tem muito chão para você andar. Ainda tem muito propósito para você viver. Ainda tem muita bênção para você alcançar. Até hoje, a tua casa foi alvo de muitas críticas. E Deus manda dizer assim: prepara a tua casa hoje. Deixa ela arrumada. Deixe ela pronta. Porque a sua casa vai ser um lugar onde muita gente vai querer visitar. Deus me disse: Samuel, essa pessoa já foi muito humilhada. Muitas pessoas apontaram o dedo para a tua casa para dizer assim: aquela casa não presta. Aquela casa não vale nada. Aquela pessoa não vai chegar em lugar nenhum. Ele não vai conseguir nada. Ela não vai conseguir nada. Muita gente apontou o dedo para a tua casa para dizer assim: aquela casa já está condenada. Os filhos dele não vão viver muito tempo. E eu sei do que eu estou falando. Eu cresci em uma casa, em um bairro, onde muita gente apontava o dedo para minha casa para dizer assim: aquela casa ali não presta. Muita gente criticava o meu pai e a minha mãe e dizia assim: ah lá, coitado daquele casal. Os filhos deles não vão durar muito tempo. Dizia que não ia passar dos 20, que não ia passar dos 18. Muita gente condenava a minha casa, condenava o meu pai e a minha mãe, dizia que o casamento não ia dar certo, que os filhos não cresceriam, não teriam uma vida social.
Eu cresci em uma casa que foi muito julgada, amaldiçoada pela sociedade, pelo bairro, pela vizinhança. De pessoas que são muito inteligentes, entre aspas. De pessoas que são muito inteligentes, entre aspas, que achava que sabia e entendia das coisas, e que se olhasse para um lar, que visse algum problema ou defeito, já queria condenar e dizer que aquilo ali já era, que aquilo ali não tinha mais jeito. Hoje eu tenho 32 anos, passei dos 18. O meu irmão mais velho tem 34, vai fazer 35, passou dos 18. O meu irmão mais novo tem 30, passou dos 18. Mas muita gente dizia assim: aquela casa ali não vai melhorar, não vai crescer, não vai ter nada naquela casa. Mas muita gente dizia assim: aqueles filhos ali não vão chegar em lugar nenhum. Aquela casa é uma desgraça, é uma miséria, é só briga, é intriga, é droga, é polícia na porta. E muitas das vezes eu vi o meu irmão sendo enquadrado, a polícia parando na porta, levando o meu irmão por causa de problemas. Eu já presenciei isso. E eu já vi muita gente condenando, criticando, outros até se alegrando, comemorando os problemas que aconteciam ali. Eu dizia: Deus, eu creio que um dia eu vou ver essa situação caindo por terra. Hoje eu tenho 32, eu vou fazer 33. Eu me converti com 17 anos dentro da minha casa, e eu vi muita coisa acontecendo. Quase todos os dias, quando eu chegava da igreja, eu presenciava o meu pai e a minha mãe debaixo de pé de guerra. A mensagem que eu estava para gravar hoje não estava no meu coração de falar isso que eu estou falando aqui para você. Isso aqui é um testemunho que eu estou te contando. Eu senti no coração de contar isso para fortalecer mais ainda a tua fé, para você entender que talvez você esteja vivendo coisas semelhantes ao que eu vivi. Eu vou fazer 33 anos. Mas todas as vezes, depois que eu me converti aos 17, todas as vezes que eu chegava em casa, era pé de guerra. Era problema com o meu irmão, que só arrumava problema. As pessoas vinham cobrar dívidas do meu irmão. Ameaça chegava dentro de casa. A polícia parava na porta de casa. O meu irmão era várias vezes preso. O meu pai e a minha mãe viviam de pé de guerra. O meu pai na cachaça, bebia, saía num dia, voltava no outro, e às vezes voltava 2 dias depois, passava 2, 3, 4 dias bebendo. A minha mãe não queria saber de compromisso com nada. Eu tinha uma casa que eu dizia assim: meu Deus, faz alguma coisa, Senhor. Minha mãe era viciada em cigarro, em jogatinas. Tinha umas amizades que só queriam influenciar para o lado errado. E todos os dias eu via meu pai e minha mãe brigando, o meu irmão com problema. Era ameaça de lá de fora, de dívidas que o meu irmão fazia, a polícia batendo na porta e o povo na rua dizendo: aquela casa não presta, não vai chegar em lugar nenhum. E eu dizendo: Deus, eu coloco nas tuas mãos. O que eu vou dizer aqui é para fortalecer a tua fé. Eu entrei em uma guerra espiritual que todas as madrugadas eu dobrava o joelho. Eu dobrava o joelho, passava 3 horas orando, lendo a Bíblia, de joelho. Passava uma madrugada de consagração, sem comer, sem beber, orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. E pedindo a Deus para Deus fazer alguma coisa naquela casa, fazer alguma coisa naquele lugar. E o povo da rua dizendo: aquela casa ali vai cair por terra,
Não tem jeito mais para aquele casamento, não tem jeito mais para aqueles filhos. Não vai chegar nos 20, não vai chegar nos 25, não vai ter uma vida. Aquilo ali é um buraco. E eu dentro do quarto orando, de noite orando, de dia jejuando. Só quem me conhece sabe como era a minha vida no começo, quando eu estava buscando muito pela minha família. Você sabe o que você está passando hoje e o que as pessoas têm dito a teu respeito. Você sabe, só que hoje eu vim aqui para dizer para você que o que importa não é o que as pessoas estão dizendo. A tua dificuldade não define, o teu problema não define aquilo que Deus projetou para você. Não existe problema maior que o teu Deus. Não existe dificuldade maior que o teu Deus. Não existe turbulência maior que o teu Deus. Não existe problema que Deus não consiga resolver. Uma vez eu cheguei em casa, estava vindo da igreja. Isso era de tarde, mais ou menos ali entre as 5 e pouco da tarde, quase beirando a noite. Eu cheguei em casa para me arrumar. Eu vinha da igreja que eu ficava responsável em organizar. Eu era o pastor auxiliar da igreja. Eu cuidava da igreja, dormia na igreja, limpava a igreja, organizava, deixava a igreja lindinha, bonita, organizada. Fui para casa, deixei a igreja pronta, arrumada, limpa, e fui para casa. 5 e pouco da tarde, cheguei em casa e eu me deparo com meu pai e a minha mãe gritando um com o outro, brigando. Eu chego em casa e tem uma placa de vende-se na porta de casa. Minha mãe estava na sala, o meu pai estava na cozinha. Um gritando com o outro. Essa mulher não presta, essa mulher é isso, essa mulher é uma mulher que não quer saber de nada, que não sei o que. E minha mãe disse, você é isso, e um xingando o outro. Meu pai na cozinha xingando ela e ela na sala xingando ele. E eu cheguei ali, eu olhei para baixo e eu disse, Deus, e agora o que eu faço? Eu me lembro como se fosse hoje, eu liguei o som. O som que estava na sala eu liguei, botei uma música evangélica, uma música gospel, aumentei o som, coloquei o som bem alto e comecei a pregar para o meu pai, comecei a pregar para minha mãe. Nesse dia a gente tinha uma campanha que era uma festividade na igreja, era um culto festivo que a gente tinha que fazer, e eu fui para casa me arrumar para ir para este culto. Eu disse, hoje eu não aceito ir para o culto e deixar essa situação aqui do jeito que está nessa casa. Eu não aceito eu estar com a minha vida tranquila com Deus e eu ver essa situação do jeito que está dentro dessa casa. E eu fui para a cozinha e comecei a pregar para o meu pai e disse, pai, Jesus tem um plano na sua vida. O Senhor não pode aceitar essa situação na sua vida. Faça alguma coisa, hoje tem culto. Eu estou indo para o culto e eu quero saber do Senhor. O Senhor vai aceitar essa situação ou o Senhor vai para o culto comigo hoje? O Senhor vai deixar o inimigo destruir a sua vida ou o Senhor quer ir hoje ouvir uma palavra de Deus para a sua vida? E meu pai dizendo, meu filho, eu não sei o que eu faço na minha vida. Aí ele olhou para um lado e para o outro, ele disse, eu vou para o culto, eu não sei se ela vai, mas eu vou. Aí eu fui para a sala e disse, olha mãe, o pai vai para o culto, a senhora vai também para o culto comigo? A senhora vai aceitar essa situação na sua vida porque Deus tem um plano. Eu quero convidar a senhora, eu estou chamando, bora ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, bora ouvir a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. E o que a minha mãe me respondeu doeu no meu coração naquele dia. Eu não esqueço de nenhuma palavra, o som ligado, topado, e eu ali conversando, pregando para minha mãe, pregando para o meu pai. A minha mãe olhou na minha cara e disse assim, eu vou para o culto hoje, mas quando eu voltar, eu vou dar um fim na minha vida, eu vou tomar uma coisa
e vou acabar logo com tudo. Quando eu voltar, eu vou tomar um negócio e vou dar um ponto final nisso. Eu olhei na cara dela, eu disse: a senhora vai pro culto comigo hoje. E se eu sirvo um Deus verdadeiro, a senhora não vai dar um fim na vida da senhora, não. A senhora vai aceitar Jesus. Se eu sirvo um Deus verdadeiro que mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida também. Bora, vai se arrumar. O meu pai tomou banho, se arrumou. Minha mãe se arrumou. Deu 6h30, 6h40. A gente saiu de casa a pé. Andamos 2 quilômetros até chegar na igreja. 2 quilômetros. Tinha um pregador, um pastor muito usado por Deus. Enquanto a gente ia, eu ia apaziguando, porque o clima ainda estava pesado. A minha mãe ia numa calçada e o meu pai ia na outra calçada. Eles estavam num clima tão pesado que eles não queriam nem ficar na mesma calçada. E a minha mãe na calçada reclamando: indo eu vou, eu não aguento mais essa vida. E o meu pai do outro lado também reclamando. E eu dizendo: Deus, segura os anos, não deixa nada te atrapalhar. Guarda os teus filhos para que eles possam chegar na tua casa, para que eles possam ir para a igreja. Você entende o que aconteceu? A gente conseguiu chegar na igreja. Eles entraram na igreja, sentaram, o pastor começou a pregar. E naquele mesmo dia, o pastor de lá do altar, meu pai viu. Quando eu cheguei, não deu tempo de eu falar com ninguém. Eles entraram, porque eu já cheguei acima da hora. Quando eles entraram, meu pai viu. Não deu tempo de eu falar com ninguém. Eu cheguei, já fui me arrumando ali, fiquei no meu cantinho posicionado, num canto de obreiro. O pastor começou a pregar. No meio da pregação, o pastor apontou o dedo para minha mãe e ele disse assim: olha, serva de Deus, hoje tu não morre. A tua vida não acaba hoje não. Tu disse que ia acabar com a tua vida, mas hoje Deus restaura a tua vida. Não era para tu estar aqui hoje não, serva de Deus. E Deus naquele dia usando o pastor, que apontou o dedo na cara dela e disse assim: hoje Deus escreve uma nova história para você. Eu vi a minha mãe chorando naquele dia. Eu vi a minha mãe chorando naquele dia. Naquele dia a minha mãe e o meu pai aceitaram Jesus e voltaram para casa de mãos dadas. Quem saiu de casa brigado dizendo que não queria mais saber de nada, voltou para casa de mãos dadas. Chegaram em casa, tiraram a placa de vende-se. Eu não esqueço mais nunca disso. Tiraram a placa de vende-se. Minha mãe, daquele dia até aqui, ainda hoje está com Jesus, está na igreja. Meu pai também está na igreja. Ambos servem ao Senhor. Meu pai hoje é presbítero, minha mãe é missionária, e estão juntos fazendo a obra de Deus. Estão na mesma obra. As palavras que lançaram sobre a minha família caíram por terra todas. Hoje eu sou pastor. Hoje eu tenho um público, faço a obra de Deus, prego em vários lugares, prego na internet, prego na igreja. Deus já me usou para transformar vidas. Muita gente, muitas vidas aceitaram Jesus através de mim. Hoje eu estou aqui. Os meus irmãos não morreram, estão vivos para a glória de Deus. E toda a sentença lançada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, caíram por terras todas. Hoje eu posso testemunhar que Deus ele fez milagre na minha vida, porque eu contei isso. Por que eu compartilhei isso com você? Porque talvez você esteja enfrentando problemas semelhantes ou até mesmo piores. Eu não te conheço.
Eu não sei da tua dificuldade, eu não sei do teu problema, mas eu sei de uma coisa, que o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para mudar o cenário, Ele tem poder para mudar essa situação, Ele tem poder para pegar na tua mão e dizer: basta, acabou, já era, não tem mais jeito para o diabo, você vai conseguir dar a volta por cima. E hoje Deus está dizendo: você também vai chorar. Vai chorar de alegria, porque o Senhor hoje se apresenta na tua casa para dizer assim: vai ter testemunho de milagre. Prepara a casa, prepara o coração para a alegria, prepara o psicológico, porque o Senhor manda dizer assim: a bênção vai ser tão grande que você, aleluia, você vai precisar estar com o teu psicológico preparado para o tanto que tu vai se alegrar, o tanto de bênção que tu vai viver, porque Deus hoje manda dizer: eu estou destravando as bênçãos que estavam travadas, eu estou destrancando as bênçãos que o diabo tentou trancar contra a tua vida. Eu estou pondo um ponto final naquilo que o diabo disse que ia destruir. O Senhor vai colocar a mão para restituir e para construir. Deus está pondo um ponto final e está dizendo para alguém aqui hoje: eu tenho plano, eu tenho projeto, eu tenho propósito. Eu sou Deus que faço, que opero, determino e entro no cenário com providência. Deixa eu te perguntar, deixa eu chegar mais perto, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu perguntar para você hoje: você vai aceitar toda essa situação que tu está vivendo aí na tua casa? Ou você vai se revoltar hoje? Você vai aceitar essa situação que você está vivendo na sua casa hoje? Ou você vai tomar uma posição? Repita comigo assim essas duas coisas, repita. Repita comigo hoje essas duas coisas primeiro. Se você puder, já confirma, comenta aqui do lado. Ou então repita em voz alta: eu não aceito essa situação na minha casa. Segundo, repita comigo assim: eu vou viver a promessa de Deus, porque Deus manda dizer: esse mês vai ser o mês de cumprimento de promessa. Ele vai dizer, o Senhor vai descer na tua casa com transformação, com libertação. Pegue. Só quem toma posse hoje, já diga no coração: eu tomo posse, eu recebo essa palavra, eu tomo posse, a bênção é minha, Deus é comigo, Deus está comigo, eu vou viver o projeto de Deus, eu vou viver o projeto de Deus. Receba de Deus sobre a tua casa, receba de Deus sobre a tua vida. Tem projeto para você viver, tem promessa para você viver, tem bênção para você alcançar. Deus, Ele vai concretizar projeto na tua vida. Sim, tome posse, porque você é escolhida, você é escolhido para viver projeto. Eu posso orar por você agora? Eu posso apresentar a tua vida diante de Deus agora? Eu já coloco o teu nome, o pedido aqui do lado, que eu quero entregar a tua vida diante de Deus. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não acredita na palavra de Deus, eu não julgo por isso. Tem gente que não crê. Já deixe salvo, tu vai voltar aqui para agradecer. Já deixa aquele mimo, eu gostei demais, aquele joinha. E ore comigo. Abra o teu coração, fecha teus olhos, se concentra no céu, que eu quero unir a minha fé com a sua agora para profetizar. Pai amado, Senhor, Pai querido, o Senhor é Deus que abre porta que ninguém fecha. O Senhor é Deus que fecha a porta e que ninguém abre. E eu creio que hoje o Senhor, meu Deus, está abrindo o caminho para esta pessoa passar. Eu creio que hoje o Senhor está quebrando as correntes, Senhor. Eu creio que hoje o Senhor está desfazendo os laços, os embaraços que tentaram tomar conta desta casa. Eu creio que hoje o Senhor está colocando a tua mão aonde o diabo tentou colocar a dele, e o Senhor vai curar, porque o inimigo tentou destruir, arruinar, fechar a porta, trancar, tentou assolar. E eu creio hoje, Senhor, que o Senhor está entrando com livramento, transformação, renovo.
libertação, e que esta casa viverá, Senhor, o melhor tempo, a melhor fase, o propósito, os planos, o decreto. Deus, entra com providência para quebrar todo o mal, para desfazer todo o mal, para cancelar todo o mal, Pai. Pega nas mãos, toma o teu filho, toma a tua filha e faz a tua obra, faz o teu querer e assume, Deus, o controle da vida dele e da vida dela, em nome de Jesus, papai. Santo, santo e tremendo tu és. Toma o teu filho em tuas mãos, abençoa o teu servo e a tua serva, responde cada pedido, cada nome, que o Senhor possa pegar, responder conforme a tua vontade, e assim ministrar o teu querer, ministrar a tua vontade sobre cada uma dessas vidas, para que possam viver de acordo com os teus projetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome posse. Tome posse, porque hoje Deus, Ele manda dizer para alguém que chegou aqui: tem projeto grande para você viver. Tem projeto lindo para você alcançar. Tem projeto maravilhoso, e Deus manda dizer assim: aqueles que disseram desejar a tua queda, eles não vão ver. Escute, já manda para mais corações, deixe salvo, ative o sininho, se inscreva para você ouvir mais mensagens como essa. Mas Deus está dizendo hoje: aqueles que disseram que iam ver a tua queda, eles não vão ver. Eles não vão ver a tua derrota, não vão ver. Assim manda dizer o Senhor para você hoje. Vão esperar sentado, viu? Vão esperar sentado e não vão conseguir ver o que disseram que iam ver acerca da tua vida. Deus manda dizer para você hoje: vão esperar sentado e não vão conseguir obter aquilo que disseram que iriam obter ao teu respeito, porque disseram sobre você algumas coisas que chamou a atenção de Deus. Falaram algumas coisas sobre você que Deus se levantou do trono e disse assim: eu vou mostrar quem é que toma conta do ambiente. Eu vou mostrar quem é que está no controle, quem está no comando, quem manda, quem desmanda, quem faz e quem desfaz. Eu vou me revelar para colocar fulano no seu devido lugar. Ei, Deus está dizendo assim para você, que o Senhor, Ele vai colocar um ponto final, que o Senhor, Ele vai interferir, porque não vão conseguir ver o que Deus, Ele já cancelou. Não vão conseguir ver aquilo que disseram que ia ver, porque papai está no comando. Alguém disse assim: ela vai desistir, ele vai parar, ela está na minha mão, ela vai ter que pedir clemência, ele vai comer o pão que o diabo amassou. Ela não suporta mais um mês, não vai passar dessa semana. Ela vai entregar os pontos, ou ela sai daqui, ou ela se muda, ou ela vai para um outro lugar, ou ele aceita a situação e foge para bem longe, ou ele vai sofrer a consequência. Deus está dizendo hoje que Ele vai confundir aqueles que torceram contra você, porque papai está dizendo hoje: não vão conseguir, não vão nem ao menos sentir o gostinho daquilo que achavam que iriam conseguir ao teu respeito. Não vão nem sentir o faro, o cheiro. Porque tem gente que hoje tem cantado vitória ao teu respeito. Tem gente que tem cantado vitória a respeito de você, sabia? Tem gente que quando olha para você diz assim:
ela vai comer na minha mão. Tem gente que quando olha para você diz assim: vai comer na minha mão. Vai comer o pão que o diabo amassou. Tem gente que quando olha para você tem a capacidade de dizer que tu não vai conseguir obter nada na vida, que tu não vai ser ninguém, que tu não vai chegar em lugar nenhum. Que assai. Mas papai hoje está dizendo para você: terra subcandoremi nagasai. Papai hoje está dizendo para alguém que chegou aqui: se prepara, porque o Senhor ele vai inverter o cenário de uma forma que até você vai se assustar. Porque eu conheço um Deus que quando ele decide fazer, ele não faz coisa pequena não, viu? Ele faz coisa grande. Eu conheço um Deus que não mede esforços quando se trata em fazer, em operar, em se levantar, em trabalhar na vida do servo dele. Deus está falando: Samuel, chegou alguém aqui, alguém que tem sido perseguido, alguém que tem sido observado, alguém que tem sido massacrado, alguém que tem sido alvo de calúnia, difamação, alguém que o diabo tem colocado um alvo nas costas dela, um alvo nas costas dele. Alguém que tem chorado e que tem sentido na pele a dor, o sofrimento, a opressão, que tem sentido o peso da luta. Eu estou falando com você, é você essa pessoa. Porque o diabo fez de tudo para você não ouvir esse recado. Porque o diabo fez de tudo para você não ouvir a palavra de Deus. Porque o diabo fez de tudo para que a palavra ela não chegasse até você. E Deus está dizendo hoje: Samuel, fala com a minha filha, fala com o meu servo, fala com a minha serva e determina, declara, decreta, profetiza, libera hoje. O que eu tenho para fazer é lindo. É lindo que Deus manda dizer que Ele vai fazer na sua vida, para mostrar que Ele está no comando, para mostrar que Ele está no controle, para mostrar que Ele sabe, que Ele faz, que Ele opera, que Ele entra no cenário, que Ele trabalha, que Ele modifica, que Ele capacita, que Ele renova, que Ele cura, que Ele fortalece, que Ele abençoa, que Ele trata, que Ele renova, que Ele levanta, que Ele capacita, que Ele põe de pé, que Ele dá vitória, promove dupla honra, que Ele ressuscita, que Ele conserta, que Ele liberta, que Ele abre caminho, que Ele mostra a direção, que Ele traz renovo, que Ele cura o cego, que Ele faz milagre, que Ele está em volta, que Ele protege. Ele vai mostrar para você que você está debaixo da potente mão de Deus. Você está debaixo da potente mão de Deus. Você está debaixo da potente mão de Deus. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração profética pela tua vida. Daqui a pouco eu quero fazer a oração contigo, com 3 princípios que Deus pediu para me apresentar na oração. Princípio da cura, princípio de libertação, livramento de Deus. Deus mandou aqui fazer essa oração para Deus curar, para Deus dar livramento e para Deus libertar. O Senhor está dizendo hoje: Samuel, tem um plano. É um plano lindo que envolve trazer libertação para esta família, para esta pessoa, que envolve curar, que envolve o livramento na vida desse homem,
que envolve o livramento na vida dessa mulher. Eu tenho, Samuel, um projeto lindo, uma obra maravilhosa, Samuel. E Deus manda dizer assim: você vai ver com os teus olhos o que papai vai operar. Você vai ver com os teus olhos a forma como Deus ele vai entrar no cenário. Você vai ver com os teus olhos a forma como o papai ele vai adentrar no meio do ambiente para pegar na tua mão, para te forjar, para te fortalecer, para te levantar, para mostrar que está no controle e que ele é Deus que não mede esforços, não pede permissão, não pede com licença, não é impedido, não é atrapalhado, porque quando ele quer fazer, ele vai lá, ele faz e mostra que ele pode, e não há quem possa impedir. Eu estou falando aqui da soberania de Deus. Eu estou falando aqui da superioridade divina daquele que te chamou. Porque talvez você chegou aqui fraca, fraco, sem esperança, sem propósito no coração, mas Deus está dizendo hoje para você: vou restaurar o meu propósito no teu coração, vou pegar na tua mão, assim como disse para Isaías: eu te tomo pela mão direita e eu te digo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Escuta, eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Deus está dizendo hoje: eu te tomo pela mão. Não é para ter medo, não é para se assustar, porque você não vai ficar sozinha não, você não vai ficar sozinho não. Alguém disse para você que não tinha ninguém, que você era solitário, que você era um solitário, que você era uma abandonada, uma desamparada, e Deus está dizendo hoje: eu sou Deus que tenho te contemplado, tenho te assistido, tenho te observado, e tenho eu planos lindos, planos maravilhosos, planos gloriosos para cumprir na tua vida. Eu vou calar, Deus está dizendo hoje, eu vou calar o inimigo, eu vou calar a boca do diabo, eu vou calar a voz do opressor, aquele que disse para você que já era, que acabou, que não dá mais, que você não consegue, que você não vai, que você não tem, que você não chega. Vai ter que ver papai cuidando do cenário, vai ter que ver papai entrando na peleja, vai ter que ver Deus quebrando o protocolo, vai ter que ver o Senhor abrindo o cenário para entregar a vitória. Deus está dizendo hoje: eu vou entregar a bênção pessoalmente, eu vou entregar vitória pessoalmente, eu vou entregar milagre pessoalmente, eu vou me energuiaçai, vou me apresentar pessoalmente. Calabachuro e guinirácia, lebadagaçô, te prepara para cura, te prepara para tu contar o teu testemunho. Se eu fosse tu, eu já deixava salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Escuta com muita atenção. Daqui a pouco eu vou fazer esta oração que Deus me pediu, com 3 princípios: cura, libertação e livramento. Você vai fazer o seguinte: coloca o teu nome, coloca o teu pedido de oração aqui do lado que eu quero estar apresentando diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não crê nisso que eu estou falando, eu não julgo. O meu compromisso aqui é abençoar, porque a palavra do Senhor fala: crede nos profetas e prosperareis. E a própria palavra diz: aquele que despreza as bênçãos se apartarão dele. Eu estou falando com alguém que está abraçado com a bênção de Deus. Eu estou falando com alguém que foi escolhido para viver a bênção do Senhor. Deus está dizendo hoje: ei, eu vou confundir, eu vou mostrar que eu estou no comando,
Eu vou mostrar que quando eu quero fazer, meu amigo, minha amiga, eu sei a hora certa, eu sei o momento certo. O diabo disse: eu vou colocar medo no coração dela, eu vou colocar medo no coração dela e no coração dele. Deus está dizendo hoje: eu vou arrancar esse medo. Deus está dizendo hoje: eu vou arrancar esse medo do teu coração. Eu vou tirar esse medo do teu coração. Eu vou tirar esse temor do teu coração. Eu vou colocar coragem dentro de você. Eu vou colocar determinação dentro de você. Eu vou fazer você enxergar com os teus olhos o meu sobrenatural. Lebador e amandaraia serebecanto que minagas. Eu vou fazer você sentir uma glória tão grande, mas tão linda, mas tão poderosa. Eu vou fazer você sentir a minha graça. Eu vou fazer você sentir a minha presença. Eu vou fazer você sentir a minha glória. Eu vou fazer você sentir o meu poder sobre a tua vida de um jeito que tu vai dizer assim: obrigado, Deus, porque o livramento foi grande, a presença foi grande, o milagre foi grande. Lembra do que o salmista disse? Moisés, quando escreveu o Salmo 91, Moisés estava inspirado por Deus, porque se tinha alguém que tinha experiência de conversar face a face com Deus, esse alguém se chamava Moisés. E Moisés disse: ei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansa na sombra do Onipotente. Então direi do Senhor: meu refúgio, minha fortaleza e Deus meu, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, me cobrirá com tuas penas e debaixo de tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e proteção, pois não permitirá com que o espanto noturno, com que a peste que se propaga durante o dia, a mortandade que assola ao meio-dia, aquilo que tenta te oprimir na escuridão. Aí ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Aí ele diz a seguinte palavra: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque os anjos, Deus, dará ordem ao teu respeito para te guardar e para te livrar, para que não tropeces em nenhuma pedra no caminho. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao leãozinho. Livrar-o-ei, pô-lo-ei a salvo, porque fez do Senhor o seu refúgio, fez do Senhor a sua confiança. Hoje Deus está dizendo para alguém que chegou aqui: eu sou Deus que tem um refúgio preparado, tem um esconderijo, tem uma sombra para você descansar, tem asas para você repousar debaixo, está seguro. Eu sou Deus que te protejo, envio meu anjo, não permito com que o mal alcance tua casa, te guardarei de um lado, te guardarei do outro, serei contigo, te darei autoridade, colocarei firmeza nos teus pés, conduzirei os teus passos, levarei você segurando nas mãos e você vai estar seguro na minha presença. Deus está dizendo hoje para alguém: não se preocupa, que eu estou cuidando de você, estou cuidando para ter livramento, estou cuidando para ter proteção na casa, estou cuidando para ter guarda na tua vida, estou cuidando para você ter sustento, para você ter o necessário, para você ter livramento, para você ter testemunho, para você contar milagre, para você viver a bênção. Eu estou cuidando. Deus está dizendo: eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua casa, porque vai ter testemunho. Se eu fosse tu, eu já deixava salvo essa mensagem, porque você vai ouvir aquilo que Deus tem declarado para você. Sabe o que é? Que o tempo de milagre chegou, que o tempo de conquista chegou, as portas vão começar a se abrir, as bênçãos começarão a ser liberadas, a graça começará a fluir sobre a tua vida, e tu vai ver tudo ao teu redor começando a dar certo, tudo começando a ser liberado, tudo
tudo que estava travado, tudo que estava dando errado, tudo que estava desmoronando, tudo que estava te oprimindo e pressionando, Deus vai começar a dar uma leveza para você, e você vai ver que o Senhor é aquele que vai moldar o ambiente. Porque haverá um tempo de abertura, haverá um tempo de liberações, haverá um tempo de portas abertas, haverá um tempo de conquista, prosperidade, haverá um tempo de recompensa, haverá um tempo de providência em que você vai dizer assim: o Deus que eu sirvo é grande, o Deus que eu sirvo faz maravilhas. Deus tem feito maravilhas, e vai chegar um momento, eu quero declarar, que você vai até achar que é sonho. Você vai dizer assim: isso que eu estou vivendo só pode ser um sonho. De tão grande que vai ser, tu vai dizer: isso só pode ser um sonho. Será que é realidade? Ou será que eu estou sonhando? Será que é verdade? Ou será que eu que me afasto daqui a faromondo que achai? Ou será que eu estou sonhando? Deus está dizendo para você hoje: vai parecer que é sonho, mas não é não. É Deus concretizando, é Deus realizando, porque o Senhor, Ele é aquele que Ele pode até esperar o momento certo, fazer você esperar um determinado tempo, mas quando Deus começa a fazer, meu amigo, até a gente começa a duvidar se é verdade ou não. Quando Deus começa a fazer, é até de desconfiar: será que isso aqui é verdade? Será que eu estou sonhando? E Deus está dizendo: ei, se prepara, porque a tua vida vai ser um milagre. Se prepara, porque você vai ser um milagre vivo. Se prepara, porque você vai ser um testemunho vivo nessa terra da obra que Deus fará da Ramadagasai. E eu quero te perguntar hoje: tu quer viver milagre, guerreira? Tu quer viver milagre, guerreiro? Confirme e digita aí: pastor, eu quero viver milagre. Escute com muita atenção. Eu quero pedir para você que está me ouvindo, já clica no coração, clica no joinha para fortalecer essa mensagem, porque essa mensagem é uma mensagem liberada por Papai do Céu para a tua vida. Você quer viver milagre? Você quer contar testemunho? Você quer ser um milagre nessa terra? Então se prepara. O salmista disse, Salmo de número 126, quando Deus restaurou a sorte de Sião, a gente vivia como quem sonha. Os nossos olhos se encheram de brilho, os nossos lábios se encheram de alegria, de riso, e o nosso coração se encheu de alegria. Então era entoado uma canção que dizia: maravilhas tem feito Deus por nós, grandes feitos o Senhor tem feito por nós. Tu vai colher, Deus está dizendo, tu vai viver o que Deus preparou, tu vai usufruir do que Deus prometeu, tu vai alcançar o que Deus decretou. Papai está dizendo: ei, é questão de tempo. O tempo não é teu inimigo, o tempo é teu professor. O tempo não é teu inimigo, o tempo é aquele que vai te ensinar, é aquele que vai te forjar, é aquele que vai te preparar para você viver o melhor de Deus na tua vida. O diabo vai usar o tempo para dizer que tu não consegue, que tu não pode, que não é possível, que não vai acontecer. E Deus está dizendo: ei, eu estou preparando um tempo de milagre para você. Eu estou preparando um tempo de milagre. O diabo vai ameaçar, o diabo vai se apresentar com ameaças. O diabo vai entrar no cenário e vai dizer assim: vou derrubá-la, vou derrubar ele. O inimigo vai se apresentar e vai dizer assim: vou acabar com ele, vou acabar com a vida dela. E Deus está dizendo hoje: eu me apresento com milagre. Vou mostrar que eu estou no comando. Tinha um homem por nome de Josafá. A Bíblia fala em 2 Crônicas capítulo 20. Um homem que era rei de Judá. Um rei chamado Josafá. E esse rei
Ele está no seu palácio, está lá tranquilo, está no seu sossego, no seu cotidiano, nos seus afazeres de rei. E de repente chega um mensageiro com uma notícia ruim. E quantas das vezes a gente não é pego de surpresa com notícias ruins que abalam o nosso coração? Às vezes você está tão tranquilo que até a tranquilidade que você vive é de desconfiar, não é verdade? Às vezes está aquela calmaria que você diz assim: está muito estranho, tem alguma coisa errada. Josafá estava no reino, estava uma calmaria, e de repente chega um mensageiro com uma notícia ruim e joga a responsabilidade nos peitos do rei. Rei, está vindo aí uma caravana, um exército contra ti. Os midianitas, os amonitas, eles estão vindo aí. E os meutitas estão vindo contra você, rei. Perceba que o reino, ele é liderado pelo rei, mas ele é defendido pelo exército, pelo povo que habita no reino. Um reino não é só guiado por uma única pessoa. O rei era a autoridade máxima naquele lugar, abaixo de Deus. Mas um reino dividido não prospera. E para um reino dar certo, para um reino dar certo, tem que ter equilíbrio entre as pessoas. Aí o rei Josafá está lá. Alguém chega, dá uma notícia ruim e diz: olha, você tem que resolver esse negócio aí. Eles estão vindo contra você. É como se alguém chegasse para o rei e dissesse assim: ó, se vira, vice. Problema é teu. Aí a Bíblia diz que o rei fica com medo. O rei tem medo porque ele recebe o impacto da notícia negativa. A forma como é liberado a mensagem para ele faz com que ele sente medo, a ponto dele se trancar. A Bíblia diz que o rei vai para um lugar sozinho e começa a orar, começa a clamar, começa a gritar, começa a chorar e a dizer: ó Deus, o Senhor não és o Deus dos céus, o dominador, o que tem todo o poder? Não foi tu que livrou com braço forte Israel do Egito, que fez as maravilhas, não se fez saber dos teus feitos sobre a terra? Porque na nossa mão não tem força, a gente não tem poder. O poder vem do Senhor, nas tuas mãos a força e poder. Dá uma luz, me guia nesse cenário. O rei começa ali a gritar com Deus. E quando eu falo gritar, eu não estou falando dele questionar e culpar a Deus, não. Eu estou falando dele clamar em oração, pedindo socorro. Porque o clamor é um pedido de socorro em forma de oração. A gente costuma dizer que é o grito da alma, pedindo desesperadamente para que Deus faça alguma coisa. Enquanto Josafá está dentro do palácio, ele dá ordem para o povo entrar em jejum e orar. Aí ele pregou um jejum, ele diz: manda o povo jejuar e manda o povo orar. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Está todo mundo reunido, Judá, Jerusalém e Josafá comandando todo mundo. A palavra do Senhor diz que quando todos estavam em um lugar, reunidos naquele lugar para discutir acerca da afronta que vinha adiante deles,
que vinha lá no campo de batalha. Alguém por nome de Jaziel é tomado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre Jaziel e começa a gritar no meio da congregação, dizendo: dai ouvidos, ó rei Josafá, Jerusalém e tu, ó Judá. As palavras que hoje diz o Senhor para convosco: porque nessa peleja não tereis que pelejar. A peleja não é sua, a peleja é de Deus. E nessa peleja vocês não vão pelejar. Parem, fiquem em pé e vejam o livramento de Deus para convosco. Aí ele diz assim: amanhã bem cedo vocês vão descer para o vale que fica defronte do deserto, e o Senhor, Ele vai com vocês, e vocês verão o salvamento de Deus em relação à vida de vocês, porque o Senhor Ele é o Senhor dos exércitos. Deus dá ordem, fala com Jaziel e pronto. É aquela primeira e única vez que Deus usa Jaziel, porque existem momentos em que Deus ele usa alguém com um propósito específico. É pelo devido propósito. E o propósito de Deus falar com Jaziel era justamente para avisar o povo da intervenção divina em relação à guerra. Aí Josafá ele se levanta, pega os levitas, prepara o exército e diz: o exército vai atrás e os levitas vão na frente. Enquanto os levitas vão na frente adorando a Deus, vocês vão atrás, posicionados, esperando a ordem. E a palavra do Senhor diz que os levitas iam na frente, entoando a canção que dizia que o Senhor era bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. A palavra de Deus diz que quando o povo chega no vale, que eles vão avistar de longe, eles veem um campo, eles veem um cenário totalmente diferente, porque às vezes a gente espera que a gente vai perder. Tem momento que a gente enfrenta lutas tão grandes que a gente acha que a gente vai perder. A luta, a peleja, a dificuldade era tão grande que eles esperavam que ia ser uma dificuldade muito grande que eles iriam enfrentar naquele momento. E não tem momento da nossa vida que a gente pensa que a gente vai enfrentar dificuldades grandes, não é verdade? Não tem momento na tua vida que tu diz assim: a dificuldade é grande, tá complicado, eu não vou conseguir. Não tem momento na tua vida que tu diz assim: que peleja é essa? Eu não tenho força, eu não vou conseguir suportar essa luta. Não tem momento que tu diz assim: e agora? O que vai ser de mim? Aí Deus está falando hoje para alguém. Aí Deus está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: o que eu vou fazer acontecer na tua vida vai fazer com que fique marcado na tua história. Deus está dizendo: o que eu vou fazer acontecer na tua vida vai ficar marcado na história. O que eu vou fazer acontecer na tua história, na tua vida, vai deixar muita gente de boca aberta. Porque quando o povo vinha marchando, os levitas louvando, o exército tocando trombeta, a Bíblia diz que Deus ele envia um anjo no meio do vale. Os midianitas começam a olhar para os amonitas que estavam do lado e enxergam soldados israelitas.
Os amonitas que estavam do lado olham para os midianitas e enxergam soldados israelitas. Os meutitas olham para os midianitas e amonitas e começam a enxergar soldados israelitas. Quando um olha para o lado, ele só vê soldado israelita. E a Bíblia diz que eles ficam confusos e começam a se atacar entre si. O exército que estava unido contra um povo começa a se degladiar. Deus começa a confundir, a trazer uma alucinação na mente de um exército gigantesco. E a palavra do Senhor diz que aquilo que era responsabilidade do povo judeu, de Jerusalém, de Judá, acabou sendo resolvido pelos próprios inimigos, porque eles acabaram se destruindo. Quando Israel chega no vale, eles vê que o exército já tinha caído por terra, porque eles mesmos, o próprio exército dos inimigos, acabaram resolvendo o assunto, e ali mesmo eles caíram por terra. Deus está dizendo hoje: quando eu quero fazer, você não precisa mover um dedo. Você não vai precisar fazer nada. Deus te manda dizer para você. Você não vai precisar se desesperar, correr atrás, chorar, não. Deus está dizendo: não vão conseguir obter sucesso naquilo que disseram. Não vão conseguir ver o que disseram que ia haver ao teu respeito, porque disseram assim: eu vou ver ela caída, eu vou ver ela destruída, eu vou ver ele arrasado. E Deus está dizendo: ei, você não vai mover um dedo, porque eu estou cuidando daquele que já tinha determinado a tua derrota. Eu estou cuidando daquele que tinha decretado que tu ia fracassar. Deus está cancelando hoje o decreto do inimigo, está calando a boca do diabo e está pondo um ponto final. Quando o povo entra no campo de batalha, escuta com atenção. Quando o povo vai, que eles descem no vale, eles não encontram um único soldado inimigo de pé, está tudo lá no chão, está tudo caído. E a palavra do Senhor diz que quando eles vão para o vale, quando eles chegam no vale, eles começam a colher os despojos de guerra. E a palavra do Senhor diz que durante 4 dias, eles colhem os despojos de guerra, porque eram muitos. Era tanto despojo de guerra que foi necessário 4 dias para ser recolhido a recompensa. E Deus está dizendo: ei, aquilo que era perda vai ser vitória. O que eu vou fazer você conquistar vai ser maior do que o que você imagina. O que eu vou colocar na tua mão vai ser maior do que o que sai do que você pensa. O que eu vou fazer você usufruir, você vencer, você alcançar, vai ser maior do que o que você imagina. Te prepara, porque eu, Senhor, já tenho algo para colocar nas tuas mãos, para fazer você dar a volta por cima desse cenário, para fazer você passar por cima dessa prova e obter uma vitória que você nem imaginava. Deus vai colocar na tua mão uma bênção sobrenatural que foge da tua compreensão, que vai além do teu psicológico, que vai além do teu entendimento. Deus vai entregar na tua mão. Ele vai entregar a bênção na tua mão. Ele vai entregar a bênção. Ele vai entregar a bênção na tua mão. Ele vai entregar a bênção, querida, na tua mão, guerreira. Ei, guerreiro, ei, mulher de Deus,
Deus vai entregar a bênção na tua mão e Ele está dizendo hoje: se prepara, porque tem milagre no vale, porque tem bênção no meio do processo, porque tem cura no meio dessa dificuldade. Se prepara, porque vou fazer você trilhar, vou fazer você vencer, vou fazer você alcançar, vou fazer você viver o melhor nessa terra. Tu vai usufruir. Eita, Deus de maravilha, Deus de vitória, Deus de conquista, Deus de dupla honra. Tu está aqui, Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor é santo, o Senhor é lindo, o Senhor é grande. Tu és majestoso, glorioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu quero declarar hoje sobre a vida de alguém que chegou aqui, que vai chegar um tempo em que você vai cantar o hino de vitória. A Bíblia diz que aquele povo começou a cantar, a louvar no meio do vale. E quando o povo começa a cantar no meio do vale, eles começam a nomear. Eles dão nome para aquele vale, eles chamam do Vale da Bênção. Como assim, pastor? Porque foi naquele vale que Deus abençoou o povo. Vale da Bênção, grave esse nome. Vale da Bênção. Porque aquilo que era derrota vai ser bênção para você. Aquilo que era destruição vai ser conquista para você. Aquilo que era para tua derrota vai ser para tua vitória, Deus manda dizer. Aquilo que era desprezo, Deus vai fazer você brilhar e alcançar milagre. Deus está dizendo hoje para você: eu vou transformar esse vale. Era o vale da tristeza, era o vale da angústia, era o vale da tribulação, era o vale da adversidade. Mas o Senhor vai transformar esse vale, vai ser o vale da bênção. Vai ser um vale em que você vai dizer assim: obrigado, Pai, porque o Senhor me ajudou. Vai ser um vale em que você vai dizer assim: obrigado, papai, porque o Senhor me deu vitória. Está preparada para a colheita, porque vai ser maior do que o que você imagina. O vale que deveria ser de morte vai ser de vida. O vale que deveria ser de choro vai ser de conquista, de alegria. O vale que deveria ser de perda vai ser de milagre, vai ser de conquista, vai ser de dupla honra. Esse vale vai ser o vale da bênção para você. Assim manda te dizer o Senhor teu Deus. E aqui eu faço essa pergunta para você hoje: está preparada? Está preparado? Eu vou fazer essa pergunta, agora eu vou fazer mais de perto para você. Está preparada? Está preparado para viver o vale da bênção na tua vida? Para chegar no vale em que o diabo disse que seria a tua derrota, mas vai ser a tua vitória? Está preparada para quando tu chegar na onde Deus projetou, tu dizer assim: o meu Deus é maior? Porque tem alguém dizendo que você não vai conseguir, que tu não vai chegar, que tu não vai viver nada. E Deus está dizendo: tem bênção preparada para minha serva, tem bênção preparada para o meu servo. Ei, o vale não vai ser de destruição, o vale não vai ser de frustração, o vale vai ser o vale da bênção, vai ser o vale da conquista. Porque vai ser nesse vale que Deus vai confundir os inimigos. E Deus está dizendo hoje: eu vou confundir, eu vou mudar o repertório, eu vou fazer com que as pessoas mudem a forma como te enxergam, como tratam você. Vai ser mudado.
A forma como te tratam, Deus está dizendo, Ele vai mudar a forma como tratam você. Te tratam com desprezo, com represália, te menosprezam, falam mal de você, dizem que você não presta, que você não é nada, que você não consegue nada. Tratam você como se você não fosse ninguém. Mas Deus está dizendo hoje, eita, eu vou surpreender. Tu vai prosperar porque Deus vai colocar na tua mão. Deus está dizendo hoje, se prepara porque Deus vai colocar na tua mão autoridade, bênção, unção, prosperidade. O caminho de Deus, já está indo adiante junto com você. O caminho Deus já está preparando para você. O caminho Deus já está abrindo o caminho para você passar. E teve alguém que disse assim, eu vou fechar a porta para ela. Tem gente que fez obra para fechar os caminhos, Tu nem imagina o que estão fazendo acerca de você. Tu nem imagina a forma como estão agindo pelas tuas costas. Pessoas que tu conhece, tem pessoas que tu conversa, tem pessoas da redondeza, tem pessoas até que falam com você, que finge ser teu amigo. Mas Deus está dizendo, eu vou revelar a capa vai cair. Eu vou mostrar de um por um quem é contigo, quem não é contigo, quem está do teu lado e quem está contra você. Sabe por quê? Porque assim como Deus mostrou para o povo que no vale quem manda é Deus, Deus vai mostrar para muitos que quem manda na tua vida é o Senhor. Ou tem gente que vai embora, que desiste dessa ideia de querer te perseguir, ou Deus vai colocar por terra, ou Deus vai cobrar, ou Deus vai apertar. Deus está dizendo hoje, o Senhor está dizendo hoje, eu vou confundir, eu vou cancelar. Tem gente que fez obra para fechar os caminhos, para atrapalhar casamento, relacionamento, vida sentimental, vida emocional, vida espiritual. Tem pessoas que carregam peso na alma, tristeza, angústias. É uma vida pesada, oprimida, sobrecarregada por causa de outras pessoas que não são felizes e também não querem ver o próximo feliz. E Deus está dizendo hoje, eu vou colocar para longe, eu vou fazer correr, eu vou derrubar, eu vou colocar por terra aqueles que tentam fazer o mal contra você, porque eles não vão ver. Eles não vão conseguir, Deus está dizendo. Porque existe uma palavra, porque existe uma promessa pairando sobre a tua vida. Eu quero fazer uma oração hoje sobre a tua vida. A oração que Deus me pediu, a oração profética. Porque Deus está dizendo hoje que Ele vai surpreender. Porque Deus está dizendo hoje que Ele vai dar vitória. Porque Deus está dizendo hoje que Ele vai levantar no meio desse processo. Porque Deus está dizendo hoje que Ele vai te moldar, vai te capacitar, vai te erguer no meio da luta, vai pegar na tua mão e vai te mostrar que Ele está no comando, está no controle, que Ele te guia, que Ele te guarda. Deus está dizendo hoje, eu vou mostrar que quando eu quero, eu abençoo quem quero, na hora que quero, no lugar que eu quero. Escuta, a oração que eu vou fazer é uma oração de cura, livramento e uma oração de libertação. Quem não colocou o nome, já coloca o pedido, o nome aqui do lado. Aqueles que puderem, já clica no coração, no joinha, deixa aquele mimo, eu gostei demais, para abençoar a obra que Deus levantou. Ora junto comigo, feche os teus olhos, una a sua fé com a minha e abra o seu coração. Pai amado, Pai querido Senhor, Deus, eu te peço, Pai, abençoa, Senhor. Abençoa a vida deste homem. Abençoa a vida desta mulher que se encontra aqui. Pai, o Senhor é santo.
O Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso, Pai. Eu entrego a vida, Senhor, de cada uma dessas pessoas em Tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, tomar a direção, tomar o controle desta casa, desta família, deste homem, desta mulher. Meu Deus, eu te peço hoje, Pai, vai agindo, Senhor, vai operando, Senhor, em meio a este lugar. Vai dando vitória, Senhor, para esta pessoa, para ela entender que o Senhor está no comando, que o Senhor está no controle. Deus, eu entrego, que o Senhor possa fazer milagre. Pega todos os pedidos, cura, dá livramento, liberta este lar, esta família da opressão, da ameaça. Pois eu declaro hoje, Senhor, que a Tua graça, que a Tua promessa, que a Tua palavra, que a Tua vitória fará parte desta casa, desta família hoje e sempre, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é lindo, forte, justo, poderoso e majestoso para fazer segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado por tratar com Teu filho hoje. Obrigado por tratar com a Tua filha hoje, Senhor, de forma extraordinária e sobrenatural. Em nome de Jesus. Recebe com fé, viu, guerreira? Receba com fé, guerreiro. Porque papai hoje está cuidando de você. Deus hoje está cuidando da tua vida e Ele manda dizer assim para você: vai ter testemunho, deixe salvo. Seu testemunho vai ser lindo. Você vai viver tudo que Deus projetou. Você vai alcançar tudo que Deus determinou para você alcançar. Assim manda te dizer o Senhor teu Deus. Amém? Já manda para mais corações. Já nos siga, ativa o sininho e se inscreva. Fica com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.